Estamos ao vivo aqui para o canal Católicos de Verdade. Vamos pedir que a galera aí coloque aí se o som tá bom, como que tá, se tá tudo certo. Vamos aguardar um pouquinho, o Eudes travou, vamos ver se vai voltar. Voltou, 11 pessoas. Aleluia. Eu quero que o pessoal coloque aí se tá boa a transmissão, se tá tudo certo ou não. Estão escutando bem? Fala aí, Eudes. Dá um salve para a galera. Aleluia, Tiago. Salve Maria e viva Cristo Rei. Fogo na alma, eu estou ouvindo você perfeitamente. Tá travando ou não? Tá certo? Tá dando um pouquinho de travamento aí. Você tá com a imagem parada aqui. Eu não sei como é que tá, pessoal. Vamos aí. Eita, nós. Coloca aí se tá travando, se tá tudo certo, como que tá. Beleza. Beleza, vamos só aguardar um minutinho para ver se entra mais gente. Daí nós já começa o assunto com mais pessoas. Já peço para o pessoal aí que compartilhe, curta, deixa um joinha aí. Agora soltou, Eudes, agora não está travando mais a sua. Estou vendo você piscar, então tá certo. Aleluia. Então tá, vamos começar. Então, já está com mais de 60 pessoas, ó, vamos começar. Pedir com o Eudes, então, meu irmão, seja bem-vindo. Conduza uma oração aí para a gente iniciar. Então, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Jesus, nós te pedimos agora que o Senhor possa enviar sobre cada um de nós a unção do teu Espírito Santo, que o Senhor possa colocar nos nossos lábios, as palavras que sozinho nós não somos capazes de falar, e ao mesmo tempo abrir os ouvidos de quem vai assistir essa live para entender a palavra que será anunciada. A tua palavra diz que o Espírito da verdade nos convencerá de toda a verdade. Nós pedimos agora a unção do Espírito Santo para convencer os nossos corações da verdade. Vem, Espírito Santo, acende no coração de cada filho amado que vai ver essa live o fogo do seu amor, e que eles sejam transformados e que a verdade possa curá-los e libertá-los pela intercessão daquela que é a esposa do Divino Espírito Santo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos um pequenino problema, né, Eudes? Aqui, como de apologética aí, que é as imagens, idolatria, porque todos os dias, eu pelo menos todos os dias aqui no canal Católico de Verdade, eu recebo mensagenzinhas dos protestantes, e daí eles já vêm com Êxodo 20, Salmo 115, fala que católico é tudo adorador de imagem, que só há um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, que não pode pedir para Nossa Senhora, para a imagem, para santo, aquela conversa de papagaio de pirata, que é sempre a mesma conversa. Mas, passando um pouquinho de tempo, nós temos que desmascarar essa máscara protestante. Então, sim, eu queria que você já começasse esse desmascaramento hoje na nossa live. Sim. Então, vamos começar, Tiago, com 3 pontos importantes. Primeiro, é preciso dizer para as pessoas que estão nos assistindo que as igrejas protestantes da Reforma, elas usam imagem, tanto luterana quanto anglicana, e que não há nenhuma condenação das imagens pelos reformadores protestantes. Aí já é o primeiro ponto que a gente precisa ficar sabendo. Número 2, no século VII, na igreja, houve uma heresia chamada iconoclastas. Eram as pessoas que, contaminadas pelas ideias dos muçulmanos, começaram a destruir as imagens. E no ano 787, foi feito um concílio, tá? O segundo concílio ecumênico de Niceia, sobre esse assunto. E esse concílio de Niceia, no século VII, olha onde é que está, ou seja, pelo menos 800 anos antes da Reforma Protestante, ele definiu 2 coisas. Primeiro, a imagem é para nós a ocasião de um encontro pessoal com a graça do Espírito Santo, com aquilo que ela representa. Quanto mais se olha para a imagem, mais se lembra daquela que ela representa e se esforça por imitar. São João Damasceno, que foi o grande defensor desse concílio, ele dizia, aquilo que a Bíblia é para aqueles que lê, as imagens são para aqueles que não lê. E ele dizia, a beleza das imagens estimula a minha oração.
No final aqui eu vou mostrar uma imagem para o pessoal, um ícone, vou explicar o ícone para vocês entenderem o que São João da Cruz, perdão, São João Damasceno dizia sobre isso. E de maneira dogmática, esse concílio, no ano 787, ele diz: nós definimos com todo o rigor e cuidado a semelhança da representação da cruz preciosa, assim as veneradas e sagradas imagens pintadas em mosaico, quer em qualquer outro material adaptado, deve ser exposta nas santas igrejas de Deus, tá? Nas alfaias sagradas, nos paramentos, nas paredes, nas mesas, nas casas, na rua. Sejam elas a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, da Imaculada Nossa Mãe, dos anjos e de todos os santos justos, não para serem adoradas, mas simplesmente para serem veneradas. Isso aqui foi uma definição dogmática no Concílio de Nicéia, volto a repetir, 800 anos antes da Reforma Protestante. Então, a gente já tem que saber que a igreja primitiva, ela usava a imagem, Tiago, eu vou mostrar isso no final. Depois, o Concílio de Trento, que foi feito na época da Reforma Protestante, na seção 25 do Concílio de Trento, diz assim, ó, devemos conservar, sobretudo nas igrejas, as imagens de Cristo, da Virgem Maria, do Santo, e dar-lhes veneração. Depois eu vou explicar o que é adoração, latria, né? O que é veneração, dulos, dulia, respeito. E aí ele diz, não se creia, isso é o Concílio de Trento, seção 25, haver nelas algo do divino, ou uma força em virtude do qual se deve honrar, ou que se deve pedir alguma coisa a elas e pôr a própria confiança nas imagens, como os pagãos faziam antigamente, o qual colocava sua esperança nos ídolos. A honra que prestamos às santas imagens se refere ao protótipo que elas representam. Nas imagens que beijamos, diante dos quais nos descobrimos e nos ajoelhamos, nós adoramos Cristo e honramos os santos que foram nossos heróis da fé. Isso é a seção 25 do Concílio de Trento. Para falar a verdade, dizer, só isso aqui gera razão para a gente entender toda a doutrina da igreja sobre as imagens. Posso citar um outro exemplo, Tiago? São Gregório Magno, que foi um papa da igreja que morreu no ano 604, então ele é o final do século VI, tá? Ele escreveu uma carta ao bispo de Marsella e ele dizia assim, tu não devias quebrar o que foi colocado nas igrejas, não para ser adorado, mas simplesmente para ser venerado. Uma coisa é adorar uma imagem, outra coisa é aprender mediante essa imagem a quem dirige as suas orações. O que a Bíblia é para aqueles que sabem ler, a imagem é para os ignorantes. Mediante as imagens, eles aprendem o caminho a seguir. A imagem é a Bíblia daqueles que não sabem ler. Isso é São Gregório Magno, no ano 600, quase 900 anos antes da Reforma Protestante. Então, eu estou citando isso aqui, claro, depois eu vou ter a igreja primitiva, só para mostrar para as pessoas que a igreja tem toda uma base disso aqui, antes da reforma, e que os reformadores protestantes, eles não aboliram as imagens. Tanto você entrar na igreja luterana, lá tem imagem até hoje. Tá? Essa é a primeira coisa, a segunda coisa que nós vamos colocar. Depois, Tiago, eu teria que explicar melhor, um dia a gente pode fazer uma aula aqui sobre nominalismo. Porque a razão que os protestantes abominam as imagens é uma razão nominalista que vem lá de Guilherme de Ockham. Aí eu teria que explicar depois, pessoal, o que é o nominalismo. E há também a questão da leitura fundamentalista da Bíblia. Pega as coisas ao pé da letra e interpreta segundo sua própria cabeça. E é isso que nós vamos fazer agora, usando a Bíblia, pegando esses textos e explicando para ficar melhor para as pessoas. Amém? Então, vamos começar aí com o principal texto, né? Êxodo, capítulo 20, versículo 3, 4 e 5, tá? Eu até peço você que leia para o pessoal aí, pode ler para a tradução da Bíblia Maria, Êxodo, capítulo 20, versículo 3, 4 e 5. Então tá, Bíblia da Ave Maria, página 120, quem tiver com a Bíblia da Ave Maria acompanhando a live, Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas, não lhes prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos,
nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu vou, assim como quando a gente fez aquela live das 5 solas da Reforma Protestante, você vai lembrar, o pessoal que não acompanhou pode procurar no canal aí, qual é o pensamento protestante? Então, eu sou salvo somente pela graça, somente pela fé, tá? Creio somente na Bíblia, dependo somente de Cristo para somente a glória de Deus. O pensamento parece bonito, mas quando você vai escrafunchar lá a fundo, tá cheio de heresia. A mesma coisa é o texto aí. Texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Olha o pensamento protestante. Se Deus proibiu fazer imagem e se prostrar diante dela, católico faz imagem e se prostra. Logo, fazer imagem e prostrar diante dela é idolatria. E como a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:9, Gálatas 5:19, 1 Coríntios 10:19, Apocalipse 21:8, Apocalipse 22:15, 1 João 5:20, que os idólatras não herdarão o reino do céu, logo todo católico é idólatra, todo católico vai para o inferno. Percebe a dedução protestante como que é? Então, assim, pega um texto fora do contexto e ele vira pretexto para heresia e você sai acusando. Então, vamos lá, Tiago. Eu vou dar uma explicação bem simples, pegar algo teológico, mas aprofundar o texto. Primeira coisa, não terás outros deuses diante de mim, ponto. Então, nós cremos em um único Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós não somos politeísta, nós somos monoteísta. É um Deus. Não te farás para ti imagem de escultura. De que imagem de escultura Deus está falando? Aí tá, o povo estava saindo do Egito. Agora presta atenção no detalhe, povo de Deus. De que estão figuras que estão acima no céu, embaixo sobre a terra e nas águas debaixo da terra. Ponto. Vamos explicar para vocês. Tiago, os egípcios, eles tinham 4 deuses em cima no céu, tá? 7 deuses sobre a terra e 3 debaixo da terra. Vamos lá. Os deuses que moravam no céu eram Re, Ibis, Horus e Totes. Esses eram os 4 deuses que eles moravam no céu. Eu vou mostrar para você aqui, tá a imagem, por exemplo, aqui do Ibis, tá? Ibis era uma ave perneuta de bico longo que era adorada no Egito, tá? Que para eles ela era a encarnação do deus Tó. Isso aqui eu vou mostrar os outros deuses, mas é só um exemplo, tá? Aqui é o Ibis. Então, eles tinham 4 deuses lá em cima. Em cima da terra, o Egito adorava 7 deuses. Eles adoravam Anubis, Apis, Quebra, Balbuíno, Apófris, Bastet e Gebe. Eram 7 deuses sobre a terra, tá? E debaixo da terra, eles adoravam 2 deuses, Sebeque e Tueres, ou Taurete, como alguns chamavam. E aqui eu vou aproveitar, Tiago, e mostrar as pessoas aqui, ó, a explicação de cada um desses deuses. Está aqui, ó, todos os deuses, e aqui é os 3 do céu, tá? Vou mostrar aqui. Tá os outros aqui que eram sobre a terra, tá vendo? Claro, eu não vou explicar um por um deles, que não vai dar tempo, e tá os outros aqui, ainda esse daqui sobre a terra, e tem os 2 aqui, que eram os 2 que eles acreditavam debaixo da terra. Aqui tá, inclusive, algumas pessoas do canal aí adquiriram essa apostila, eles sabem que tá toda a explicação desses deuses nessa apostila que eu mandei para quem fez as aulas sobre esse assunto. Então, os egípcios tinham essa fé, eles acreditavam em 4 deuses, eles tinham as imagens desses deuses lá em cima, 7 sobre a terra, e debaixo da terra haviam 3. E quando Deus está dizendo, não farás para ti imagem de escultura, que se encontra em cima no céu, sobre a terra, debaixo da terra, está referindo a esses deuses do Egito. Não tem nada a ver com os nossos santos hoje. E aqui, Tiago, é bom dizer para as pessoas, como que eu sei? Porque se você pegar, o pessoal que está aí, você pode até anotar para eles, Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué 24, 14, diz assim, agora, pois, temei o Senhor e servi com toda retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais, além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Os israelitas adoravam esses deuses aqui lá no Egito. E essas imagens aqui que Deus está dizendo, não farás para ti imagem de escultura que se encontra em cima no céu, Re, Ibis, Horus e Tó, nem de que se encontra sobre a terra, Anubis, Apis, Quebra, Balbuíno, Apófris, Bastete e Gebe, e nem debaixo das águas sobre a terra, Sabeque, Taurus e Tauré.
Era essas imagens que Deus estava proibindo de fazer. Percebe? Texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Assim, eu não vou me abster em explicar a cada um desses deuses agora, porque iria demorar muito tempo. Então, por exemplo, para eles o Re era o criador de todos os deuses da ordem egípcia, então ele tinha uma cabeça de falcão, morava lá em cima, entendeu? Eles estabeleciam uma entidade com Horus, que era um outro deus que eles acreditavam. Ibis é esse que eu mostrei, tá? Thor era um deus letrado, representando um homem com a cabeça de balduíno. Então, eram esses deuses que está proibido, essas imagens de deuses que está sendo proibida no texto sagrado que nós acabamos de citar aí do livro do Êxodo. Uma outra coisa importante, já que a gente tem que colocar para as pessoas, e eles têm que saber disso, é que a palavra imagem que Deus está proibindo, o texto grego de imagem tem duas palavras. Uma se diz ícone, a outra se diz eidolon. E você tem que saber isso, quem está nos assistindo agora. O que é um ícone e o que é um ídolo? Os dois é uma imagem. Qual a diferença? O ícone é uma criatura, uma imagem feita pelas mãos humanas, mas ela não é colocada no lugar de Deus. Ela aponta para Deus. Ela é uma janela que me remete para Deus. O ídolo, ao contrário, também é uma imagem, mas é uma imagem de um falso Deus, tá? Que substitui o único Deus, que é atribuído àquela imagem poderes divinos e é oferecido a ela sacrifício. Se você destruir um ícone, tá? Você não está destruindo o que ele representa, mas se você destruir um ídolo, você está destruindo a divindade. Olha a diferença. Se você destruir essa imagem de Nossa Senhora aqui, você não está destruindo o que ela representa, você está destruindo só a imagem. Agora, se você destruir para os egípcios daquela época isso aqui, você está destruindo a divindade que eles acreditavam. Isso aqui é um ídolo, porque era colocado no lugar de Deus, eles adoravam isso aqui como Deus. Isso aqui é um ícone, porque isso aqui me aponta para Deus, me faz pensar em Deus, e o poder não está nisso aqui. O poder está no que isso aqui representa, que é a mãe de Jesus, que na nossa fé intercede por nós. Percebe? É uma coisa totalmente distinta uma da outra. Enquanto o ícone me aponta para Deus, o ídolo substitui Deus. Enquanto o ícone, o poder está fora dele, está naquilo que ele representa, o ídolo é atribuído a ele o poder que é divino. E é oferecido sacrifício ao ídolo como se ele fosse Deus, o que não acontece com a imagem de ícone. É totalmente diferente uma coisa da outra. Tá, aí vem aquele velho que... e antes de mostrar isso na Bíblia, Tiago, eu preciso lembrar uma coisa. É uma observação importante a gente fazer. A imagem, tanto do ídolo como do ícone, é um objeto feito pelas mãos humanas. Ponto. Tá? Mas aí tem um detalhe. Qual é o detalhe? Na nossa vida, tudo pode ser ícone e tudo pode ser ídolo. Por exemplo, você olha para a natureza, uma árvore. Se aquela árvore te faz pensar em Deus, ela te remete ao Criador, ela é ícone. Aí tem gente aí abraçando a árvore para equilibrar energia e chakra. Já virou ídolo. Você está atribuindo à árvore um poder que ela não tem. Se você usa uma planta igual comigo, ninguém pode na sua casa, que você vê que aquela planta é bonita e ela é criatura de Deus, ela é ícone. Se você usa ela acreditando que ela atrai um chakra para espantar mal olhado, ela virou ídolo. O seu dinheiro pode ser ícone e pode ser ídolo. Se ele é um dinheiro honesto, do trabalho, do suor do seu rosto, você usa ele para fazer o bem, ele é ícone. Se você é escravo do dinheiro, é um dinheiro sujo, é um dinheiro corrupto, ele virou ídolo. O seu filho pode ser ícone, pode ser ídolo. A sua esposa pode ser ícone e pode ser ídolo. Resumindo, tudo na nossa vida que ocupa o lugar de Deus é ídolo. Tudo que me aponta para Deus é ícone. Entendeu a diferença? Então, aquilo que me aponta, que me remete para Deus, é ícone. Aquilo que ocupou o lugar de Deus é ídolo. Então, quando a imagem me remete para Deus, se eu olho para uma imagem da Virgem Maria, uma imagem de Santa Teresinha, uma imagem de São Miguel, ela me aponta a Deus. Ela é ícone. O poder não está nela, o poder está em Deus. Se aquilo ocupou o lugar de Deus, aí virou um ídolo. Aí é uma outra história e o pecado é da idolatria. Estou explicando bem devagar, Tiago, se o pessoal não entender, você pede eles que pergunte que a gente explica de novo, tá? Mas vamos para a Bíblia. Aonde... Quem não tiver entendendo pode parar, né, o barco.
Tá, vamos para a Bíblia. Como que eu sei disso? Porque na Bíblia, o próprio Deus mandou fazer imagem, Tiago. Aqui eu vou citar 4 versículos no livro do Êxodo, que Deus manda fazer imagem. Então vamos lá. Você que está com a palavra de Deus aí, Tiago, para eles. Êxodo 25, fazendo favor. No versículo 10, Deus manda fazer a Arca da Aliança. Agora veja, leia para nós aí o versículo 18. Êxodo 25, 18. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro. Ótimo. Você pode ler também o versículo 22, Tiago. Êxodo 25, 22. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, no meio dos querubins que estão sobre a Arca da Aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Pronto. Primeira coisa, Deus mandou fazer 2 imagens de anjo, 2 querubins de ouro. Querubim é anjo. Aqui está a imagem de São Miguel Arcanjo. Primeiro, Deus mandou fazer 2 imagens. Então, se fosse abominação fazer imagem, por que Deus mandaria fazer? E um detalhe, além de mandar fazer imagem, ele falava com o povo de Israel no meio das 2 imagens. O texto é claro. Ali virei ter contigo, e é no meio dos querubins que darei as minhas ordens. Ou seja, ele fez 2 imagens e falava com Moisés no meio das imagens. Então, veja, o querubim, aí você faz a pergunta, o poder estava naquela imagem ou estava em Deus? O poder estava em Deus. O querubim fazia milagre ou Deus fazia milagre? Deus fazia milagre. Aquela imagem tinha uma energia, alguma coisa? Não, ela não era um ídolo, ela era um ícone, porque o poder não estava na imagem. A imagem, o poder estava fora dela, ela apontava para Deus, ela não ocupava o lugar de Deus. Às vezes, Tiago, quando eu rodo para esse Brasil afora, dando catequese em algumas paróquias, quando você mostra esse versículo na Bíblia, 90% dos católicos, eu pergunto assim, quem não conhecia, levanta a mão. 90% não conhece. Entendeu? 5 capítulos depois de Êxodo 20, Deus manda fazer imagem. Olha a profundidade. Mas não só isso, Tiago. Vamos acompanhar melhor. Êxodo 26, versículo 1. Você vai ver no tabernáculo agora. Leia só o versículo 1 para eles aí. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Percebe? Ou seja, no tabernáculo, nas cortinas da arca, tinha querubins bordados. Veja, havia 2 imagens de ouro em cima da arca, e no tabernáculo, nas cortinas, estavam todas bordadas de imagem. Tudo Deus que mandou fazer. Agora você vira a página. Êxodo 26, versículo 31. Leia o versículo 31 para você entender. Êxodo 26, 31. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, sobre qual serão artisticamente bordados querubins. Percebe? Ou seja, a arca tinha os querubins, as cortinas tinham os querubins, e os véus que cobria a arca, havia imagens bordadas nos véus. Parece que esses versículos passam despercebido na cabeça de alguns protestantes. É triste, mas é verdade a coisa. Outro texto sagrado, mesmo livro que você está, Êxodo capítulo 37. Êxodo capítulo 37, você pode ler o versículo 7 e o versículo 8. Êxodo 37, versículo 7 e versículo 8. Fez 2 querubins de ouro, feitos de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado, outro de outro, de maneira que faziam corpo com as 2 extremidades da tampa. Veja, aí é a descrição do momento que os querubins são feitos para colocar na arca. Então, veja, só no livro do Êxodo, aqui, 4 vezes Deus mandou fazer imagem.
Uma coisa é o ídolo, outra coisa é o ícone. As pessoas precisam aprender isso. Agora, Tiago, eu vou dar uma pincelada no que é idolatria, para o pessoal poder entender o que é idolatria. Primeiro, assim, eu vou ser bem direto e bem claro para o pessoal que está ouvindo, a gente ir direto no assunto. Tiago, a idolatria são 4 coisas principais. Primeira coisa que é idolatria é tudo que eu coloco no lugar de Deus. É idolatria. Segunda coisa é colocar a criatura, Romanos 1:25, no lugar do Criador. Isso é idolatria, tá? E a terceira coisa é divinizar aquilo que não é Deus. Eu vou explicar novamente assim, bem suave para o pessoal. Ó, colocar a criatura no lugar do Criador é a primeira coisa. Divinizar o que não é Deus é a segunda coisa. Isso aqui é excelente. E qualquer coisa que eu ocupar o lugar de Deus na minha vida é idolatria. Ponto. Depois eu vou no catecismo mostrar isso de maneira melhor para eles. Mas vamos embora lá. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, Tiago, eu vou ler um fato de idolatria na Bíblia. Êxodo capítulo 32. É um texto muito conhecido, o texto do bezerro de ouro, mas eu vou ler só um pedacinho para o pessoal entender. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse: vamos, faz um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Arão respondeu: tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinha na orelha e trouxeram a Arão, o qual, tomando em suas mãos, pôs um molde e fez um bezerro de metal fundido e exclamou: eis Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou: amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram um holocausto e sacrifício pacífico. O povo levantou-se para comer, beber e depois foi dançar funk, forró e axé diante do bezerro. Olha que coisa terrível. O povo construiu um bezerro de ouro, uma estátua de um bezerro, colocou no altar, ofereceu um sacrifício e diz: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Eles atribuíram o poder de Deus àquele bezerro, àquela estátua. Então aquele bezerro ali não era um ícone, ele era um ídolo. Ele passou a ocupar o lugar de Deus, ele substituiu Deus e eles atribuíram ao bezerro um poder que só Deus tinha. Ou seja, a criatura ocupou o lugar do seu Criador. Agora, Tiago, eu vou te mostrar uma coisa que eu queria que você pegasse na Bíblia para eles aí, para você poder ler. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 7, 6 e 7, Deus manda Salomão fazer o templo de Israel. Agora, presta atenção, eu queria que você lesse para eles. Primeiro Reis, capítulo 7, versículo 29. Olha o que está escrito em Primeiro Reis 7, 29. Primeiro Reis 7, 29. Isso. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pediam grinaldas em forma de festões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, Tiago, lá em Êxodo 32, Deus manda arrebentar o bezerro de ouro. Por quê? Porque o bezerro ocupou o lugar de Deus. Quando ele manda Salomão fazer o templo, ele coloca estátuas de boi lá no templo. Quando a criatura aponta o Criador, ela é ícone. Quando ela ocupa o lugar do Criador, ela é ídolo. Percebe a diferença? Se a criatura me aponta para o Criador, ela é ícone. Se ela ocupa o lugar do Criador, ela é ídolo. Olha a diferença de uma coisa e da outra. E aqui, eu vou voltar várias vezes nesse texto, Tiago, mas eu queria pegar um outro mais claro. Eu queria que você pegasse para mim aí 2 Reis, capítulo 18, e eu vou pegar aqui Números 21. Eu vou ler o meu texto primeiro, depois eu vou pedir você que leia o que eu vou pedir você para poder ler aí, tá bom? Então, você vai pegar 2 Reis, capítulo 18, beleza? E eu vou pegar aqui Números, capítulo 21. Tiago, Números 21 é um texto muito conhecido. O povo começa a murmurar contra Deus, tá? Vem a serpente, pica o povo, e o povo recorre a Moisés. E o versículo 8, você pode anotar aí no
no negócio para o pessoal pegar, Números 21, versículo 8 e 9. E o Senhor disse a Moisés, faz para ti uma serpente ardente e mete sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será curado. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, fixou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente de bronze e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Aqui, Tiago, há 3 coisas importantes. Primeiro, Deus mandou fazer uma imagem. É o primeiro ponto. Segundo, aconteceu curas, o povo olhando para aquela imagem. Aí está uma pergunta. Foi a imagem que curou ou foi Deus que curou? Quem curou foi Deus. A imagem não era um ídolo, ela era um ícone. O poder não estava na serpente, o poder estava em Deus. Quem fazia o milagre era Deus. A serpente apenas fazia o povo recordar que Deus fazia milagre, que ele queria libertar eles. Então aí vem um ponto. Se eu faço uma oração diante de uma imagem de Nossa Senhora, diante de uma imagem de São Miguel, e recebo uma cura, não foi a imagem que me curou. Quem me curou foi Deus. O poder não está na imagem. O poder está em Deus. Então, se Deus usou aquela serpente, o povo olhava para ela e era curado, ela não era um ídolo, ela era um ícone. Ela não ocupava o lugar de Deus, ela apontava para Deus. O povo, ao olhar para Nossa Senhora, para essa pequena imagem, ela não ocupa o lugar de Deus, ela aponta para Deus. O poder não está na imagem, o poder está em Deus. O povo, ao olhar para uma imagem de São Miguel Arcanjo, ele não ocupa o lugar de Deus. Ele me aponta para Deus. Ele me vai pensar em Deus. Essa imagem não tem poder. O poder não está nela. O poder está em Deus. Logo, ela não é um ídolo. Ela é um ícone. Tá. Quando é que a imagem se transforma em ídolo? Aí eu vou pedir você para poder ler para eles, tá? O 2º livro dos Reis, que eu mandei você abrir, capítulo 18, versículo 4. Leia para eles em 2 Reis 18, 4. Destruiu os lugares altos, quebrou as estrelas e cortou os ídolos de pau Aserás. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Chamavam-na de Nehushtan. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Percebeu agora, Tiago? Lá em Êxodo 21, Números 21, 8, 9, a serpente de bronze era um ícone. O povo olhava para ela, pensava em Deus, era curado. Aí agora, já no tempo do rei Ezequias, ele teve que destruir, que o povo começou a atribuir à serpente um poder que ela não tinha. Chamou ela de deusa Nehushtan. E aí ela foi destruída, porque aquilo que era ícone virou ídolo, passou a ocupar o lugar de Deus. Percebe agora a diferença de uma coisa e outra? Então, você fazer um paralelo. Êxodo 32, do 1 ao 6, o povo faz um bezerro de ouro e adora o bezerro como se fosse Deus. Deus manda quebrar o bezerro. 1 Reis 7, 19, quando Deus vai fazer o templo, Deus coloca imagem de bezerro no templo. Por quê? Por uma única coisa. Quando o bezerro ocupa o lugar de Deus, ele é ídolo. Quando ele está apontando para Deus, ele é ícone. Números 21, versículo 8 e 9. Deus manda Moisés fazer a serpente de bronze, o povo olhava para a serpente e era curado. Mas quem curava não era a serpente, quem curava é Deus, ela era um ícone, ela apontava para Deus. Segundo Reis 18, versículo 4, o rei Ezequias destrói a serpente, o povo começou a oferecer incenso para ela e chamar ela de Nehushtan, tratar aquela imagem como um Deus, atribuir a ela poderes divinos. Aí ela foi destruída, porque o poder não estava nela, o poder estava em Deus. Cara, eu penso que até aqui o pessoal está entendendo. Pergunta para mim aí se tem alguma dúvida sobre o assunto para a gente continuar. Tá. Tem alguma dúvida? Tá muito claro. Coloca aí, dê um feedback, escreva no comentário aí as pessoas que estão conosco. Se está tudo certo, se está entendendo, tá? Dê um feedback para nós. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. Então, se estiver ficando claro, a gente pode explicar melhor. Outro texto, Tiago, que eu quero pegar, que eu preciso que você pegue aí, Livro da Sabedoria, capítulo 16, na Bíblia Ave Maria, acho que é página 855. Sabedoria 16. Eu queria que você lesse para eles, que vai ficar mais claro ainda, tá? 855 da Ave Maria. Sabedoria 16, você lê versículos 5, 6 e 7, mas quando chegar no 7, você repete ele 2 vezes para mim.
Sabedoria 16, 5, 6, 7. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais atingiu também, e quando pereceram com a mordedura de sinuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. Foram por pouco tempo atormentados para sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação que lhes lembrava o preceito de vossa lei. E quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. E quem Isso, repete. voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cara, eu penso que mais claro do que isso é impossível. Inclusive, assim, eu preciso que você anote isso aí e manda para o pessoal que está nos acompanhando no chat. Olha, quem se voltava para o objeto, para a serpente, era curado. Não em vista do objeto, mas por vós, Senhor, que sois Salvador. Ou seja, a oração não se dirige à imagem, mas ao protótipo dela. O que é isso? Aquilo que ela representa, conforme falou com Cid Trento. Então, assim, isso aqui está claro, está nítido. Uma outra coisa, Tiago, que é bom a gente lembrar. Eles possuíam um sinal de salvação. Aqui há um peso. Por quê? O que era o sinal da salvação? A serpente levantada num poste. Aí você vai recordar que lá no Evangelho de João, na conversa de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 14, Jesus fala o quê? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O povo da antiga aliança olhava com a serpente levantada num poste. Hoje o sinal da nossa salvação é a cruz. É Cristo levantado na cruz, que é o sinal da nossa salvação. Gente, qualquer criança, até o Chaves, isso, entende isso aqui, pelo amor de Deus. Entendeu? Não tem nenhuma dúvida da situação. Então, veja bem, o povo olhava para a serpente, hoje nós olhamos para a cruz. Como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem será levantado. Onde que ele foi levantado? Na cruz do Calvário. Por isso a cruz é o sinal da nossa salvação. A cruz, Cristo crucificado, é o sinal da salvação do povo, da nova e eterna aliança. E nós olhamos para a cruz, não vamos esquecer que Apocalipse 1, versículo 7, né? Olharão para aquele que o transpassaram. Nós olhamos para a cruz, como o povo da antiga aliança olhava para a serpente levantada em um poste. Então, assim, eu penso que aqui a gente já precisa entender a ligação da antiga aliança com a nova aliança. Mas vamos lá, Tiago, eu penso que até agora eu vou pegar alguns textos mais importantes. O pessoal respondeu, disse que está tudo certo, está claro, está tudo entendido. Então, beleza, maravilha. Agora vamos para um outro ponto, Tiago, que a gente tem que ter noção. Para acusar a gente de idólatra, os protestantes, eles usam a técnica calvinista, né, de bombardear você do versículo bíblico. Então, Êxodo 20, Deuteronômio 4:14, Deuteronômio 5:8, Levítico 26, versículo 1, Salmo 115, Salmo 135, Isaías 42:8, Isaías 44:9-14, Isaías 45:20, Abacuque 2:18, Gálatas 5:19, 1 Coríntios 10:6-9, 1 Coríntios 10:16, 1 João 5:20 e Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22:15. Olha pra você ver, a cabeça aqui desse tamanho é boa que decora. Então, vamos lá. Eu poderia pegar esses versículos e ia ficar a noite toda explicando, mas vamos pegar os principais, porque todos eles têm o mesmo sentido. Então, a gente vai pegar agora o Salmo 115, que é um dos mais usados, que na Bíblia da Ave Maria, quem está com a Bíblia da Ave Maria é o 113, né? Porque é a tradução grega. Então, eu queria que você lesse para eles aí, Salmo 113 na Ave Maria, 115 nas outras, o versículo 3, 4, 5, 6 e 7, fazendo favor. O mar
à vista disso, fugiu. O Jordão volveu atrás. Os Não. O 113, a partir do versículo 11. Perdão, eu errei, Tiago. 113, versículo 11, né? Lá embaixo. Nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto a seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não podem cheirar. Tem mãos, mas não apalpam. Pés e não podem andar. Tua garganta não emite som algum. Semelhante a eles sejam os que os fabricam e quantos neles põem sua confiança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu penso, Tiago, que esse aqui é um dos mais citados. Só que aqui há uma esperteza. Assim, esse salmo, eles pegam a imagem, um martelo, e fala, vai, imagem, fala agora, e tchá, dá martelada. É isso que eles fazem. Eles fazem isso. Justamente. E aí, Tiago, é uma coisa tão, como é que fala assim, tão fácil de interpretar, só que a Bíblia, João Ferreira de Almeida, eles são espertos. A tradução nossa está assim, quanto aos seus ídolos de ouro e prata, o que eles colocaram lá? Quanto às suas imagens de escultura de ouro e de prata. Percebe a esperteza? Uma coisa é um ídolo, uma imagem de escultura de um falso Deus. Outra coisa é um ícone, uma imagem de um servo de Deus ou uma imagem do próprio Jesus Cristo. Totalmente um oposto uma coisa da outra. Percebe como é que eles manipulam as palavras para você ficar enganado? Então, veja bem, vou repetir aqui do início que eu vou dar uma explicação agora. Ícone e ídolo, os dois são uma imagem, sem nenhuma dúvida. A diferença é que uma me remete a Deus, me aponta para Deus. O poder não está nela, o poder está em Deus. O outro, o ídolo, não. Ele ocupa o lugar de Deus, é atribuído a ele poderes divinos, sacrifícios a ele, e ele substitui Deus. Eu atribuo ao ídolo um poder que ele não tem. Aí sim é diferente. Então, isso aqui está falando dos ídolos das nações pagãs, dos falsos deuses. Baal, Moloque, Neustã, Asterote e aquela porcariada toda que eles tinham. Eles pegam esse texto e atribuem ao quê? Aos santos da igreja. Percebe como que a coisa é? Texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Mas tá. Eu quero explicar isso aqui, Tiago, de uma forma bem simples, com outro versículo na Bíblia, para o pessoal ficar mais claro. Eu queria que você pegasse com nós aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, agora, fazendo favor. Primeiro Reis, capítulo 6. Na Bíblia da Ave Maria, página 372, e usando esse texto, eu vou explicar o Salmo 115. Então, você vai perceber que no versículo 1, no ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano de seu reinado, empreendeu a construção do templo do Senhor. Então, o templo do Senhor para nós hoje é a igreja, tá? E eu queria que você lesse para eles o versículo 29, perdão, o versículo 23 e depois o versículo 28. 23 e 28, Tiago. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira que tinham 10 côvados de altura. Revestiu também de ouro os querubins. Aqui, Tiago, é o principal ponto. 2 querubins de pau de oliveira, de madeira, de 5 metros de altura, que é 10 côvados. O côvado é a medida do seu dedo medindo o cotovelo. Então, é meio metro. Então, os querubins tinham 5 metros de altura, de pau de oliveira. Aí é uma pergunta. Tinha asa? Tinha. Voava? Não. Tinha pé? Tinha. Andava? Não. Tinha boca? Tinha. Falava? Não. Tinha mão? Tinha. Apalpava? Não. Como diz a minha avó, tinha zóio? Tinha. Zoiava? Não. Tinha nariz? Tinha. Cheirava? Não. A prova tá aqui, ó. Isso aqui é uma imagem de um anjo. São Miguel Arcanjo. É mais ou menos parecido com essa aqui. Salomão fez ela de pau de oliveira. Essa aqui nem é de oliveira, de pau de oliveira. Não é. Mas de 5 metros de altura. A mesma descrição. E quem mandou fazer foi Deus.
É a mesma coisa, era uma imagem. Tinha pé e não andava, boca e não falava, asa e não voava, zóio e não zoiava, nariz e não cheirava, mão não apalpava, mas era um ícone que o povo, ao olhar aquela imagem, apontava para Deus. O poder não estava na imagem, o poder estava em Deus. O templo de Israel tinha 2 anjos de 5 metros de altura. Será possível que os irmãos protestantes não conseguem enxergar isso? Entendeu? É algo tão simples de entender que não tem lógica. Mas tem mais, Tiago. Versículo 29. Leia de novo para o pessoal. 29, eu quero que você leia agora. 29, 32, 33 e 34. Perdão. 29, 32, 34 e 35. Vai. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa e ao redor do santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Os 2 batentes de pau de oliveira mandou esculpir querubins, palmas e flores desabrochadas e cobriu-as de ouro. Cobriu de ouro tanto os querubins como as palmas, bem como os 2 batentes de madeira de cipestre, sendo cada batente formado de 2 folhas móveis. Mandou esculpir nelas querubins, palmas e flores desabrochadas e cobriu tudo de ouro, ajustado às esculturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu estou achando que Salomão veio foi de Ouro Preto fazer essas igrejas, porque está coberto de ouro. Então, veja, Tiago, vamos lá, isso aqui é bom a gente ter no nosso coração. O templo de Israel, e aqui depois eu vou pegar para você que é 1 Crônicas 28, quando Deus fala para Davi como que ele queria o templo, mas não era Davi que ia fazer o templo, quem ia fazer o templo era Salomão. Eu vou voltar lá depois e pego isso aí. O templo de Israel era inteiramente coberto de imagem. Tinha imagem nas paredes, tinha imagem nas portas, uma imagem nos umbrais, inteiramente cheio de imagens de bois, de palmas e de querubins, de anjo. Toda a igreja do Antigo Testamento tinha anjo esculpido nela, Tiago. E é bom recordar que Jesus, lá em João 10, 23, ele ia no pórtico de Salomão rezar, lá no templo. Os apóstolos, em Atos 3, também iam para o templo rezar. Esse templo cheio de imagem, eles estavam lá. Nenhum momento está condenando imagem de ícone. O que a Bíblia condena é imagem de falsos deuses, imagem de ídolo. E nós católicos sabemos, Maria não é uma falsa deusa, é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer santo, ele não ocupa o lugar de Deus, ele aponta para Deus. Aqui, abre um parênteses aqui, Tiago, para lembrar as pessoas, que o culto do santo na igreja, eu expliquei isso lá nas 5 solas da Reforma Protestante, ele tem 3 razões. Primeiro, dar glória a Deus de que o santo é obra-prima. É bom saber disso. A primeira razão do culto do santo é dar glória a Deus. É reconhecer a glória do Criador na sua criatura. É glorificar o Criador na criatura. É reconhecer a grandeza do Criador na sua criatura. Eu me lembro que eu até contei para você a história de Santa Gertrudes, que ela foi na igreja do dia da Assunção de Maria, o padre pregou a missa toda sobre Maria, e ela foi para o sacrário rezar e falou: Jesus, eu vim aqui te amar, te adorar, te glorificar. O padre só falou da sua mãe, só exaltou a sua mãe, e Jesus apareceu para ela e disse: Gertrudes, nunca mais repita isso. Toda a glória dada à minha mãe é dada para mim, porque tudo que a minha mãe tem foi eu que dei para ela. Aí os protestantes vão pegar Apocalipse 15, mas a Bíblia diz que só Deus é santo. Sim, Deus é santo por natureza, os outros são santos por graça. É bom ter isso no coração, tá? Jesus é santo por natureza, os outros é santo por graça. É diferente uma coisa da outra. 1 Pedro 1, versículo 15, sede santo como vosso Pai do céu é santo. Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, com um detalhe. Tanto na carta aos Efésios, como na carta aos Romanos, como na carta aos Coríntios, os primeiros cristãos eram chamados de santos. Paulo fala, os santos que estão em Corinto, os santos que estão em Roma, eram chamados de santos, como santificados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é santo por natureza, eles foram santos por graça. Nós seremos, em nome de Jesus, santos pela graça. O pessoal confunde muito isso. Então, a primeira razão do culto do santo é dar glória a Deus, é reconhecer a glória do Criador na criatura.
A segunda razão do culto do santo, Tiago, é modelo de vida a ser imitado. Quando a igreja coloca um santo, é para dizer a você que ele imitou Cristo e que você pode imitar ele, que se você imitar ele, você está imitando Jesus. Aonde que está isso na Bíblia, cabeção? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Filipenses 3,17, sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. Hebreus 13, versículo 7, lembrai daqueles que vos pregaram a palavra, que são vossos guias, imitai-lhes a fé. Cara, isso está na palavra de Deus. Eu sei que eu estou falando isso rápido, Tiago, mas o pessoal depois pode pegar e parar e anotar. 1 Coríntios 11, versículo 1, Filipenses 3,17, Hebreus 13, versículo 7. Está na palavra de Deus. Então, o santo é um modelo de vida a ser imitado. E a terceira razão é porque eles são nossos intercessores. Aí o protestante já vai pegar o negócio lá, né? 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que se entregou pelo resgate de todos. Sim, meu irmão protestante. Está lá no parágrafo 950 do Catecismo. Jesus é o único mediador, mas Jesus é o único mediador de salvação. Nós somos mediadores de prece, eu posso pedir a graça por você. E a igreja que reina com Cristo, que é a igreja triunfante, os santos que estão lá são mediadores de prece. O católico não reza ao santo, ele reza com o santo a Jesus. Olha a diferença. Jesus é o único mediador de salvação, que se entregou por nosso resgate. Só ele pode salvar. Ele morreu como homem e nos salvou como Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só ele desceu do céu para abrir o céu para cada um de nós. Esse ponto não se discute. Isso é fé católica, mas por causa do nominalismo. Olha a heresia, que eu preciso um dia dar uma aula aqui. Por causa do nominalismo, o protestantismo é incapaz de entender o que é mediação de salvação, o que é mediação de prece. E aí, Tiago, é bom nós entender que quando Cristo morreu na cruz, a partir da morte de Cristo, a morte está vencida. Então, em Cristo, a igreja triunfante, que já reina com Cristo, a igreja padecente, a igreja militante, é uma única igreja, unida ao seu Senhor e cabeça, que é Cristo. Então, com a morte, não se encerra a comunhão dos santos, a comunhão dos carisma, a comunhão das pessoas santas, como fala o catecismo. Então, a gente tem que ter essa noção. Cristo venceu a morte com a sua morte, e em Cristo nós somos uma única igreja. A igreja que já reina com ele, a igreja que padece, e a igreja que milita por ele. E nele nós somos uma única igreja. Cara, isso aqui é tão bonito, daria uma aula só sobre o assunto. Então, assim, é bom a gente ter essa realidade dentro do nosso coração, para não confundir essas heresias tão colocadas. Então, veja bem, o santo é mediador de prece. Como eu sou, como você é. Se eu faço uma oração por você e você recebe a cura, não fui eu que te curei, foi Cristo que te curou. Eu fui o mediador de prece que pedi. Se eu peço a graça a Nossa Senhora e eu recebo, não é Maria que me deu a graça, não, foi Cristo que me deu. Nossa Senhora foi a intercessora. Ela pediu ao Filho, igual nas bodas de Caná, né? Pediu, Jesus transformou água em vinho. Claro que aí a gente teria que fazer uma aula sobre a intercessão dos santos. Só toquei esse ponto para os protestantes entenderem uma coisa totalmente diferente da outra, né? Mas já vira a página aí, 1 Reis, capítulo 7, fazendo favor, versículo 36. Vale a pena você pegar esse versículo também aí. 36. Isso. Nas placas dos seus esteios e dos painéis, assim como no espaço livre entre estas, esculpiu querubins, leões, palmas e grinaldas circulares. Pronto. Mais uma prova que o templo estava cheio de imagem, percebeu? Até nas placas dos esteios do templo, Deus mandou Salomão colocar a imagem. Aqui, Tiago, antes de mostrar alguns versículos, eu vou mostrar só mais 3 e vou citar apenas outro, porque é tanta coisa que não dá para poder falar. É bom lembrar para os protestantes, se fosse abominável fazer imagem, por que Deus mandou encher o templo de imagem? Não dá para entender isso. Então, assim, veja, é a própria palavra de Deus. Então, veja, pega um versículo fora do contexto, interpreta segundo a sua própria cabeça para falar coisa que não sabe. É um absurdo uma coisa dessa, tá? Um absurdo. Mas, Tiago, tem outros versículos que eu quero mostrar, e esses daqui são mais importantes. Segundo livro das Crônicas, capítulo 3, as pessoas que estão aí,
página 456. Segunda Crônicas, capítulo 3, página 456. Eu queria que você lesse, lembrando aqui, Tiago, que também Crônicas está narrando a construção do templo, porém uma narrativa mais enxuta, e você vai perceber uma coisa interessante. Lá no versículo 1, diz que Salomão começou a construção do templo do Senhor em Moriá, no Monte Moriá. Agora eu queria que você lesse o versículo 7 para o povo. Segunda Crônicas 3, 7. Deram para o serviço do templo 5.000 talentos de ouro. Não, acho que você está em Primeira Crônica. É Segunda Crônicas 3, versículo 7. Segunda. Página 3, 458. 3, 7. Tá. O rei revestiu de ouro a sala, traves, umbrais, paredes e portas. Nas paredes mandou esculpir querubins. Pronto, enxugou. Agora, Tiago, o que eu quero citar aqui é diferente. O templo de Israel, ele tinha 3 repartições. Ele tinha o pátio, o santuário e o santo do santo. O santo do santo era um local que o sacerdote entrava uma vez por ano. Você vai recordar de Lucas 1, dos 5 ao 15, quando Zacarias, pai de João Batista, entra lá e o arcanjo Gabriel vai aparecer para ele lá na sala do santo do santo. Essa sala o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício a Deus. Com um detalhe, ele entrava com a corda amarrada pelo pé, porque no pensamento dele, se ele entrasse lá em pecado, caía fogo, ele morreria, e o povo não poderia entrar. Tirava ele arrastando pela corda. Esse local era chamado de Santo do Santo. Você vai encontrar no versículo 8 aí, né? Salomão fez também a construção da sala do Santo do Santo, ou Santíssimo. Agora eu queria que você lesse para o povo o versículo 10, e pode ler ele 2 vezes para ele. Segunda Crônicas 3, 10. Para o interior do Santo dos Santos, mandou esculpir 2 querubins e os revestiu de ouro. Para Meu o Deus. interior do Santo dos Santos, mandou esculpir 2 querubins e o revestiu de ouro. Percebe, Tiago? Olha, no local mais santo do templo, chamado de Santo dos Santos, Deus mandou colocar lá 2 querubins de ouro. Se fosse abominável fazer imagem, por que Deus mandaria colocar 2 imagens dentro do Santo do Santo? Não dá para entender uma coisa dessa, cara. Não dá. Aí vem uma outra coisa que eu quero mandar você citar para eles, que é o versículo 14. Por quê? Quando Jesus morreu, havia uma toalha que separava o santuário do Santo do Santo. Olha o que está escrito aí, versículo 14, para eles. O rei mandou fazer a cortina de púrpura violeta, carmesim e de linho fino, e mandou bordar querubins. E mandou bordar nela querubins. Tiago, até mesmo a toalha que separava o santuário do Santo do Santo, havia imagem pintada nela. Tá, eu vou parar de falar sobre isso aqui, porque eu vou mudar de assunto, Tiago, porque a gente tem que responder todas as acusações e o nosso horário já está estendido. Mas eu queria que você colocasse para o povo aí, ó, se vocês quiserem na Bíblia mais versículo que Deus mandou fazer imagem. Posso citar aí, ó, Números 7:89. Você pode anotar e mandar eles lá. Esse texto diz que Deus comunicava com Moisés no meio das 2 imagens de anjo. Números 7:89. Depois, 1 Crônicas 28, 18 e 19. 1 Crônicas 28, 18 e 19. Nesse texto vai dizer que Deus está dizendo para Davi como que ele quer que construa o templo. E Deus fala para ele mandar fazer 2 imagens de querubins para dentro do templo. 1 Crônicas 28, 18 e 19. O outro texto é Ezequiel, capítulo 41, do 17 ao 22. Ezequiel 41, 17 ao 22, quando Ezequiel entra no templo e ele vai descrevendo todas as imagens que tinha dentro do templo de Israel. Então, se você quiser conferir mais versículos, vocês podem conferir esses versículos aí da palavra de Deus. Tá. Aí, Tiago, eu quero responder agora, para a gente ir para o final, e aí, às vezes, alguém quer fazer alguma pergunta. A questão do prostrar não é adorar. Por quê? Uma vez eu conversei quem aqui já conhece a gente, sabe que a minha família inteira é protestante. Eu tenho um irmão que é pastor, a minha mãe é obreira, a minha irmã foi obreira, agora é pregador, todo mundo protestante. Uma parte é da congregação cristã, outra da Universal, outra da Assembleia. Então,
É onde que eu fui nascer. Louvado seja Deus por isso, né? Bendito seja Deus. Então, veja bem, o questionamento que eles me fazem é o seguinte, só vou citar, tá? Não vou pegar para não demorar. O meu irmão fala assim, tá bom, você me convenceu que Deus mandou fazer mais na Bíblia, mas tem uma coisa interessante. Aonde que está na Bíblia uma pessoa prostrada diante de uma imagem? Porque a Bíblia diz em Atos 10, 26, que quando Cornélio se prostrou diante de Pedro, Pedro disse para Cornélio, levanta, eu sou homem como tu, prostra diante de Deus. Apocalipse 19, versículo 10, quando o anjo Miguel vai se prostrar diante de João, quando João se prostra diante do anjo Miguel, o anjo manda João levantar e fala, prostra diante de Deus. Se Pedro não aceitou Cornélio prostrar diante dele, se Miguel não aceitou João prostrar diante dele, por que vocês católicos prostra diante das imagens? E isso não é idolatria? Percebe que a perguntinha é bem interessante, tá? Bem interessante se o católico não conhecesse a Bíblia. Como isso aqui vai ficar gravado, eu vou citar para as pessoas. Por exemplo, Êxodo 18, versículo 2. Abraão prostrou diante dos 3 anjos, e ele não adorou os anjos. Gênesis 27, 29. Isaac se prostra diante de Jacó, ele não adorou. Gênesis 44, versículo 14. Os irmãos de José prostraram diante de José, eles não adoraram. Êxodo 18, versículo 7. Moisés se prostrou diante do seu sogro Jetro, ele não adorou o sogro. 1 Samuel 25, 23. Abigail se prostrou diante de Davi, ela não adorou Davi. Números 22, 31. Balaão se prostrou diante do anjo, ele não adorou o anjo. 2 Samuel 14, 22. Joabe se prostra diante de Davi, ele não adorou Davi. 2 Reis 4, 37. A mulher prostra diante de Eliseu, ela não adorou Eliseu. Eu dei aqui já 10 versículos na Bíblia. Claro que eu não sou bobo, eu vou pegar o principal e vou explicar isso aí que o protestante usa. Mas vamos lá. Primeira coisa importante, Thiago. Ajoelhar é um ato de piedade e não um ato de idolatria. É a primeira coisa que o católico tem que saber, tá? Ajoelhar diante de uma imagem, de um crucifixo, é um ato de piedade e não de idolatria. Segundo, ajoelhar para reverenciar é uma coisa, ajoelhar para adorar é outra coisa. Tem diferença. Então, aqui Frei Damião, aquele profeta lá do Nordeste, dizia, né, católico, o seu joelho se dobra diante do crucifixo, mas a sua alma se curva diante daquele que foi crucificado. Olha que coisa bonita, cara. O seu joelho se dobra diante do crucifixo, mas a sua alma se curva diante daquele que foi crucificado. Tá, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para você na Bíblia um versículo que tem o prostrar para adorar e o prostrar para reverenciar. Vou explicar o versículo de Atos que ele cita e vou mostrar alguém de joelho diante de uma imagem. Ponto. Aí fica explicado. Então eu queria que você lesse para eles aí, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, fazendo favor, versículo 20. Primeira Crônicas, 29, versículo 20. Crônicas 29, versículo 20. Isso. Primeira Crônicas 29 e 20. Depois disse a toda a assembleia: bendizei ao Senhor nosso Deus, e toda a assembleia bendisse ao Senhor, o Deus de seus pais, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Percebeu? Diante do Senhor, eles adoraram. Diante dos reis, eles reverenciaram. O rei aí é Davi. Então, nesse versículo, há a diferença da prostrar para venerar, para respeitar, sinal de respeito, para reverenciar, e o prostrar para adorar. Diante do rei Davi, eles reverenciaram. Diante de Deus, eles adoraram. Volto à questão do nominalismo de Guilherme de Ockham. Ou seja, o que é o nominalismo? Se você prostra, já é adoração. O protestante é incapaz de entender que tem o prostrar para reverenciar e o prostrar para adorar. Agora, Tiago,
Vamos embora pegar o... Sim. A gente pode dar um exemplo que não é nem católico, mas os japoneses, eles, por respeito ao outro, eles reverenciam o outro quando eles vão cumprimentar. Sim, justamente. E eles estão adorando só porque eles reverenciaram? Claro que não. Os soldados diante da bandeira nacional, eles reverenciam a bandeira, mas eles não reverenciam o objeto, mas aquilo que o objeto representa. Entendeu? Simplesmente. Agora, Tiago, eu queria que você pegasse o Atos 10, versículo 25, lá na página 1426, Atos 10, 25, e leia para o pessoal aí o que está escrito em Atos 10, 25, para você entender. Atos 10, 25. 25. Isso. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Percebeu agora? Aí Pedro fala, levanta, eu sou homem como tu. Cornélio se prostrou para adorá-lo e não para reverenciá-lo. Olha a diferença, Tiago. Olha a diferença. Então, o pessoal tem que ter esse conhecimento, católico que está nos assistindo, que vai ver essa live depois, pelo amor de Deus, compre uma Bíblia, compre um catecismo da igreja, leia, estude. Católico ignorante é futuro protestante, protestante que procura a verdade, volta para a igreja católica, que ela é a coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15. Então, assim, é umas coisas que... E agora vem, mas aonde está na Bíblia uma pessoa de joelho diante de uma imagem? Aí nós, cabeção não é bobo, eu vou mostrar. Pega para mim, Tiago, nós vamos ler para eles, livro de Josué, fazendo favor, capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículo 6, página 258. Josué, capítulo 7, versículo 6, página 258. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se em face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó suas cabeças. Pronto, Tiago. Ele rasgou as vestes e prostrou diante da arca. Vamos supor que a minha Bíblia é a arca. A arca tinha o que em cima dela? 2 imagens, 2 querubins de ouro. Josué rasgou as suas vestes e prostrou com a face por terra diante de 2 imagens. Está claro na palavra de Deus. Inclusive, eu trouxe para mostrar aqui, não vai dar pepino, porque ninguém vai saber quem é. Eu até fiz questão de pegar na internet, já de imprimir. Esse casal de pastores evangélicos da Igreja Assembleia de Deus, vou mostrar mais perto, de joelho diante de uma arca com 2 imagens em cima. E depois essa galera tem coragem de chamar a gente de idólatra. Entendeu? Hoje tem igreja evangélica fazendo procissão com a arca, com essas 2 imagens em cima. Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, é uma coisa que não dá para entender. Agora, algumas pessoas me perguntam assim, Eudes, pode ser que tenha católico que adora imagem? Tiago, a gente não está no coração de ninguém. Pode ser. Inclusive, tem muita superstição aí. Gente enfia Santo Antônio dentro da geladeira, põe café no pé de São Benedito, e tudo isso é idolatria. Tudo isso é coisa do cão. Gente que vai a Bom Jesus da Lapa e bate uma pedrinha lá, se a pedrinha tinia, eu volto, não tinia, eu não volto. Infelizmente, há muita superstição religiosa usando o nome do santo. E isso é idolatria mesmo. Mas isso não é o ensino da Igreja Católica. Isso aí é devoção particular, devoção popular, infelizmente exagerada, sem uma verdadeira catequese. Infelizmente, graças à heresia da libertação, que tirou a beleza da catequese do povo católico. Isso aí é uma outra história, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma outra coisa, Tiago, antes de eu falar, que eu preciso encerrar falando das procissões, eu queria só lembrar para o povo, e falar um pouquinho de idolatria também, o que São João da Cruz, São João Damasceno, dizia lá no século VII, a beleza das imagens estimula a minha oração. Eu vou mostrar isso aqui, Tiago, não sei se eu vou conseguir, o pessoal vai conseguir enxergar. Isso aqui, gente, é o ícone da Santíssima Trindade. Percebe? Esse aqui é o Pai. Ele tem uma roupa que você não sabe descrever, porque não tem como você descrever quem é Deus. No dia que você entender Deus, ele deixa de ser Deus. O peito do Pai é azul, porque Deus é amor. O do meio aqui é o Filho.
Ele tem a parte roxa e a parte azul. Roxa, porque ele é homem. Azul, porque ele é Deus. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E perceba que ele tem uma estola, porque ele é sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Os 2 dedos dele estão apontados para o cálice, e dentro do cálice tem uma cabeça de cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e dá o seu sangue no cálice do altar, que é a Santa Missa. E aqui embaixo tem uma portinha estreita, que prefigura a igreja. Entrai pela porta estreita, a igreja, que ali tem o cordeiro que oferece o seu sangue no cálice do altar, que é a Santa Missa. Atrás do filho tem uma árvore, o carvalho de Mambré, que prefigura a cruz. E a montanha está curvada diante da árvore. João 12:31, quando eu for levantado da cruz, eu atrairei todos até mim. O daqui prefigura o Espírito Santo. Perceba que ele é verde, ele é azul. Azul porque ele é Deus. Verde porque é o símbolo da imortalidade, é o símbolo da santificação. Então o Pai cria, o Filho salva, o Espírito santifica. Não dá para o pessoal ver? Daria olhar os dedos do Pai, os dedos do Filho, tem 2 apontados para baixo, mas o dedo do Espírito, todos eles estão para baixo. Porque o Pai é Deus por nós, o Filho é Deus conosco, e o Espírito é Deus em nós. Daria para você fazer um congresso de fim de semana só com essa imagem. A beleza das imagens estimula a minha oração, é o que dizia São João Damasceno. Poderia citar aqui o Pantocrato, poderia mostrar o ícone de Pentecostes, o ícone da ressurreição, e descrever para o povo a beleza desses ícones. Como que dá para você fazer uma formação no final de semana só com a beleza dos ícones? Então, só para entender isso, a beleza das imagens estimula a minha oração, beleza? Tiago, pergunta a ele se tem alguma pergunta, que aí eu vou falar da última coisa, que é as procissões, para mostrar na Bíblia sobre o assunto. Tem alguma dúvida aí? Pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, para mim, está muito claro tudo que o Eudes falou até agora. Vamos ver o que o pessoal vai falar, enquanto você já vai se preparando aí. Aí, enquanto eles perguntam, Tiago, você pode abrir aí Isaías 45, versículo 20, porque é o texto que os protestantes usam para condenar as procissões. Então, se alguém tem alguma dúvida aí, Tiago, pode mandar a pergunta, que a gente já vai esclarecendo direitinho para o pessoal, tá bom? Até agora ninguém falou nada, quer dizer que não tem dúvida. Então, estão entendendo direitinho. Olha lá, não, tá pessoal elogiando, que maravilha de explicação, parabéns. Acho que ninguém está com dúvida, não. Então, beleza. Então, vamos lá para as procissões, que a gente já vai caminhando para o fim. Isaías 45, versículo 20, Tiago. Leia para nós aí. Vinde, reuni-vos todos, aproximai-vos, vós que foste salvo dentre as nações. Nada disso compreendem aqueles que trazem o seu ídolo de madeira, aqueles que oram a um Deus impotente para salvar. Pronto, palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora, olha, Tiago, a esperteza da Bíblia, João Ferreira de Almeida. De nada sabem aqueles que carregam em procissão suas imagens de escultura e ora a um Deus incapaz de salvar. Percebe? Como que eles mudam o sentido, ainda acrescenta a palavra procissão, tá? Para deixar o católico confuso. Então, esse texto aqui é a respeito de Ciro, lá o rei persa, que Deus vai usar Ciro para libertar Israel do cativeiro. Está falando a respeito dos ídolos da Assíria, que o povo fazia aquelas procissões com aqueles deuses assírios, mas eles fazem questão de trocar a palavra ídolo pela palavra imagem de escultura, ao acrescentar a palavra procissão, que carrega um Deus que é incapaz de salvar. Olha como que eles são espertos para confundir cabeça de católico, né? Mas tá, aonde tem na Bíblia procissão com imagem? Tiago, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Há 13 versículos na Bíblia mostrando procissão com imagem. Eu não vou ter tempo aqui de pegar todos eles. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar 3 principal, mostrar a você, e aí a gente já vai caminhando para o final da live para não ficar muito longa. Queria que você pegasse para eles aí. Josué, capítulo 3, fazendo favor. Livro de Josué, capítulo 3. Tá?
Josué, capítulo 3, versículo 3. Josué 3, versículo 3. Dando ao povo esta ordem, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, ser levada pelos sacerdotes, filho de Levi, deixareis o vosso acampamento e vos porei em marcha, seguindo-a. Está claro, Tiago. Quando vires a arca do Senhor, o que a arca tinha em cima dela? Duas imagens. Deixarei vosso acampamento e vos porei em marcha, seguindo-a. É uma procissão. Inclusive, Tiago, é bom lembrar qual o sentido da procissão. A vida é uma longa procissão para a casa do Pai. A nossa vida na terra é uma procissão caminhando para o céu. O povo de Israel fez uma procissão de 40 anos no deserto rumo a Canaã. A nossa vida é uma eterna procissão caminhando para Deus, eterna entre aspas, né? Caminhando para Deus. Então o povo fez uma procissão carregando a... Só queria lembrar, Tiago, uma outra coisa importante antes de mostrar o outro versículo, que o pessoal que mora no Nordeste, que vê essa live, sabe que o nosso povo lá do Nordeste, inclusive na minha região, que é norte de Minas, também faz isso. Quando não vem chuva, o povo tinha costume de carregar uma pedra na cabeça em formato de penitência, subindo um monte e fazendo um cruzeiro, rezando o terço. E um dia eu fui perguntar de onde vem essa ideia de fazer procissão carregando pedra. Aí eu queria lembrar para você, leia aí Josué capítulo 4, versículo 4 e 5, fazendo favor. Josué 4, versículo 4 e 5. Josué convocou os 12 homens escolhidos, um por tribo, entre os filhos de Israel, e disse-lhes: Ide adiante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um de vós, segundo o número das tribos de Israel, carregue uma pedra no seu ombro. Pronto. Carregue uma pedra no seu ombro. Uma procissão em formato de penitência. Percebe? Como que essas pequenas coisas passam de ser percebidas? Terceiro versículo, claro, sobre procissão na Bíblia com imagem, Tiago. Josué 6, versículos 6 e 7. Leia aí para o povo. Josué, capítulo 6, versículos 6 e 7. Josué, filho de Num, convocou o sacerdote e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam dela trocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Pronto. As muralhas de Jericó, o povo deu 7 voltas atrás da arca. Foi uma procissão. O que a arca tinha em cima dela? 2 querubins de ouro. Esses eram uma procissão usando imagem. O pior é que a gente está cansado de ver pregação sobre o cerco de Jericó, fazer cerco de Jericó, e parece que o povo católico esquece que o cerco de Jericó foi uma procissão usando 2 imagens, gente. E aqui, Tiago, eu poderia citar, por exemplo, falei aqui, ó, Números 10, 33, 36. É a primeira procissão da Bíblia. Moisés faz uma procissão com a arca. Depois, 1 Samuel 4, versículo 4 e 5. Há uma outra procissão quando a arca caminha para a guerra com os filisteus. Depois, 2 Samuel 6, do 1 ao 23. Davi vai transportar a arca de Obed para a casa de Obed-edom, depois do santuário. É uma procissão. 1 Crônicas, capítulo 13, do 1 ao 18. É uma outra procissão. 1 Reis, capítulo 8, versículo do 5 ao 9. É uma outra procissão. Poderia citar 2 Crônicas, capítulo 5, do 5 ao 8. Também tem uma outra procissão. Tudo usando a arca da aliança, com as 2 imagens de querubim em cima dela. Então, vamos contar outra, porque essa daí não cola a questão das imagens. Mas, Tiago, eu preciso, antes de mostrar o catecismo para encerrar, mostrar para o povo uma outra coisa. Aí vem, a igreja primitiva usava ou não usava imagem? Usava, tá? Eu vou mostrar para o pessoal, ó, essas imagens aqui é tudo do século I, século II e século III. Aqui, por exemplo, a catacumba de Priscila tem os 3 jovens na fornalha, Sidraque, Misaque e Abidego. Tá aqui, ó, século II. Depois, a catacumba de São Marcelino, Jonas saindo da barriga do peixe, século II. Depois, a catacumba de São Pedro, em Roma, tá isso aqui também, a Arca de Noé, que prefigura a igreja, tá aí. Depois,
Eu vou mostrar uma outra aqui. Essa aqui, Tiago, Maria com Jesus no colo, o profeta Balaão, está na página 19 do Catecismo da Igreja Católica. Ela é do ano 200. É a segunda imagem mais antiga de Maria que nós temos. Lembrando que a primeira imagem de Nossa Senhora foi pintada pelo evangelista Lucas. Aí agora só falta os protestantes chamar São Lucas de idólatra. A primeira imagem da Virgem Maria, quem pintou foi o evangelista Lucas, gente. Pelo amor de Deus. Depois, eu preciso mostrar essa aqui para você, porque talvez essa seja a mais conhecida de todas, que a gente tem que mostrar para o povo. A imagem de Jesus, bom pastor, está aqui, ó, é um pouquinho apagada. Jesus com a ovelha no ombro, essa imagem é do ano 180, do século II, a imagem da catacumba de São Calixto, Jesus, o bom pastor, com a ovelha nas costas. A imagem mais antiga de Jesus está lá no Santo Sudário. Jesus quis deixar uma fotografia dele para a gente, no próprio pânico enrolou. Então, assim, meu Deus, e aqui, Tiago, eu poderia citar, por exemplo, a igreja primitiva, o que os santos diziam. São Gregório de Nissa, 394, o desenho mudo sobre a parede das igrejas ajuda grandemente as pessoas a compreender o evangelho. Isso é São Gregório de Nissa, no ano 394. Eu poderia citar o próprio São Basílio. São Basílio dizia, quem venera uma imagem, venera nela o modelo original que ela representa. São Basílio é do ano 360. Então, assim, toda a igreja primitiva, todas as catacumbas têm imagem pintada lá dentro, Tiago. Todas, sem exceção, tá? E aqui eu quero encerrar com o pessoal, com o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo que eu vou explicar, 2132. Eu queria que você lesse para o povo, se tiver com o catecismo aí, parágrafo 2132. Fazendo favor, Tiago. 2132. Isso. A questão das imagens não é o contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original. E quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. O culto da religião que não se dirige às imagens em si como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado, ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade da qual é imagem. Pronto, está toda a explicação nesse parágrafo do catecismo, Tiago. Então, veja bem, eu vou repetir aqui, ó, gente, a palavra adoração é latria. O culto de latria na igreja é prestado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Número 2, a palavra veneração é dulia. Dulia é respeito, é aquilo que o soldado faz com a bandeira nacional. Ele respeita a bandeira, ele faz um gesto de respeito. Não é o pano em si, mas aquilo que a bandeira representa. Então, o culto de dulia é um culto de respeito à imagem por aquilo que a imagem representa. É um ícone. Depois nós temos o culto de protodulia. O primeiro respeito é prestado a quem? A São José. Porque a São José? São José, ele é o maior de todos, porque ele teve duas honras. Primeiro, ele cuidou do próprio Filho de Deus. E a segunda, que é mais grave, Tiago, São José é o salvador do seu salvador, porque ele salvou Jesus das garras de Herodes. Então ele tem o maior título dos homens, porque ele salvou o seu próprio salvador. Olha que coisa maravilhosa de São José. E o quarto, o hiperdulia, ou grande respeito, é prestado à Virgem Maria, porque por meio dela, Deus veio ao mundo nos salvar. Então, gente, o culto de latria, de adoração, é prestado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso aqui tem que ficar na cabeça dos católicos, pelo amor de Deus, tá? Inclusive, Tiago, é bom, só queria dizer para o pessoal que se alguém quiser essa apostila, pode entrar lá, você vai deixar o link para eles, tem essa apostila das imagens do santo. Eu queria até só lembrar uma coisa que eu esqueci, Tiago,
queria que você pegasse para eles a questão das relíquias. Por que que a igreja usa relíquia de santo? E a gente crê que Deus pode usar as relíquias para fazer milagre. Pode. E a base disso é bíblica. Pega para mim aí, 2 Reis, capítulo 13, fazendo favor. 2º livro dos Reis, capítulo 13. Eu queria que você lesse para eles aí, versículo 20 e 21. 2 Reis 13, 20 e 21, página 413 da Bíblia Ave Maria. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas estava a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Pronto, tá a base. Queria lembrar, Tiago, 4 coisas sobre as relíquias. Primeiro, quando o povo de Israel volta do Egito, eles trazem os ossos de José, tá? O respeito às relíquias. Depois, quando Elias sobe ao céu, ele joga o manto para Eliseu, Eliseu bate o manto na água do Jordão e a água se abre. Aqui, os ossos de Eliseu ressuscitam morto. Atos 19, versículo 7, diz que os lenços de Paulo eram levados aos doentes e os doentes eram curados. Essa é a base que a igreja usa, as relíquias do santo, e a gente crê que Deus, por meio delas, pode fazer milagre, e a base está aqui na palavra de Deus, tá bom? Queria deixar isso assim de lembrança. E dizer para o povo, Tiago, também, quem quiser adquirir aquele pendrive que eu tenho, que são 22 aulas sobre doutrina católica. Aí lá a gente tem tempo de trabalhar tudo. Há uma aula só das imagens, uma só de idolatria, uma só de procissão e uma só de relíquia. E uma só de santo e uma só de imortalidade da alma para responder os adventistas. Aí tem uma de sábado e domingo, tem uma sobre a virgindade perpétua de Maria, Assunção, outra de Imaculada Conceição, uma outra porque Jesus chamava Maria de mulher, tem uma do purgatório, uma das indulgências, uma das orações dos mortos. São 22 aulas. Então, se vocês quiserem, Tiago vai mandar depois o link para vocês aí. Beleza? Tiago, pergunta eles se tem alguma pergunta para a gente encerrar. Vou deixar o link na descrição do vídeo, dos cursos aí, do pendrive e da apostila do Eudes. E se tem alguma dúvida, eu acredito que não tem, o pessoal está perguntando de outra coisa, que pode ser uma live futura, né? Mas, pessoal, só agradecendo pela aula, que foi muito boa. Maravilha. Qual foi a pergunta que ela fez aí com a aula futura? Deixa eu ver aqui. Explicasse uma outra oportunidade sobre a suficiência da cruz. Ah, tá. Então a gente pode fazer uma aula sobre a cruz, sem problema. Tá bom? Porque aqui hoje, assim, a gente focou muito nessa questão das imagens, para ficar bem claro, mas a gente pode fazer depois uma aula, assim, como surgiu o sinal da cruz, a história, o significado da cruz. Então, a gente pode fazer sem problema, tá bom? Fechou. E do mais, Deus abençoe aí, profeta. E fogo na alma, homem. Agradecer o Eudes mais uma vez, né, por disponível. Dessa vez demorou para conseguir fazer essa live, mas graças a Deus saiu. E daí vai sair muitos e muitos vídeos dessa live, se Deus quiser também, para passar por vídeos menores. Beleza. Então, agradeço todo mundo que esteve presente na aula. Salve Maria, viva Cristo Rei, que Deus abençoe o descanso e agradeço o Eudes. Amém, Tiago. Deus abençoe todo mundo aí. O meu canal lá é Pregador Eudes Duarte, tem vários vídeos, se vocês quiserem participar, inclusive um sobre o purgatório que eu coloquei hoje. Deus abençoe vocês e fogo na alma e salve Maria!